Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vejam a partir de agora os destaques de hoje. Nos Estados Unidos, deputado democrata apresenta projeto de lei na Câmara para proibir a importação de produtos brasileiros, como carne e soja. Com estiagem prolongada e situação crítica que aumenta o risco de incêndios, o governo de Mato Grosso decreta a situação de emergência. Paranada alargada no plantio da soja e produtores esperam pelas chuvas para o bom desenvolvimento das lavouras. Você vai ver também que a cúpula da reforma tributária na Câmara e no Senado tenta afastar a possibilidade de uma nova CPMF. Tem tudo isso, tem muito mais agora. O Mercado e Companhia já está no ar. O deputado democrata Peter DeFazio apresentou ontem um projeto de lei na Câmara dos Estados Unidos para proibir a importação de produtos brasileiros, como carne e soja, em resposta ao aumento das queimadas na Amazônia. O texto também prevê a proibição de uma negociação de livre comércio entre os dois países. A proposta do congressista fala em proibir importações de produtos como couro, açúcar, milho e tabaco do Brasil. Em nota publicada no site do deputado, o democrata critica os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e dos Estados Unidos, Donald Trump. Nas palavras do parlamentar, o presidente Jair Bolsonaro acredita que pode agir impunemente e acelerar a destruição da floresta amazônica. E ele precisa saber que há consequências reais por suas ações imprudentes. Ontem, outros deputados americanos discutiram em uma audiência pública a política ambiental do governo Bolsonaro no Comitê de Relações Exteriores da Câmara. Os parlamentares presentes sinalizaram, no entanto, que negociações de um acordo comercial entre os dois países não devem ser barradas pela crise ambiental. O governo Trump tem sido o mais importante aliado de Bolsonaro no debate internacional sobre a situação da Amazônia. Senadores democratas chegaram a enviar uma carta ao representante de comércio americano pedindo a suspensão de tratativas comerciais com o Brasil até que a situação das queimadas na Amazônia fosse solucionada. Brasil e Estados Unidos trabalham em um acordo de liberalização de comércio. O chanceler Ernesto Araújo tem reunião no Departamento de Estado em Washington nesta semana, quando deve tratar do tema. A ideia de um acordo de comércio tem sido desenhada pelos dois lados, mas ainda não ganhou caráter oficial. Sobre este tema, nós vamos conversar agora com o professor de agronegócios da USP e da FGV, Fava Neves, que está conosco. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Diga pra gente como você avalia este projeto de lei apresentado lá na Câmara dos Estados Unidos, que quer proibir a importação de produtos brasileiros, como soja, como carnes. Olha, Kelly, acho que é um projeto com um ciclo de vida muito curto, pelo fato de faltar informações a eles. À medida que as informações adequadas chegarem a esses deputados, eles com certeza retirarão esse projeto. A informação de crise ambiental, a informação de que a soja, a carne, o tabaco, imagina o tabaco brasileiro que está lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é como se estivesse na Califórnia e eles em Nova York, isso não tem absolutamente nada a ver com a floresta. As empresas que levam soja ou levarão soja do Brasil para o mundo e carne do Brasil para o mundo são empresas que operam nos Estados Unidos. A proposta do Congresso Americanas, né? Então, certificadas. O que precisa é levar a informação adequada a esses deputados, que não vai sustentar esse pedido deles. Ou seja, na sua avaliação, não há possibilidade desse projeto de lei com essa característica avançar? Só se ele tiver por trás a camiseta do protecionismo e não a camiseta ambiental. A camiseta ambiental a gente mostra porque o Brasil tem o Código Florestal, né, que inclusive eles poderiam ver quanto custaria para os Estados Unidos aplicar o nosso Código Florestal lá na agricultura deles. O Brasil tem a questão da área preservada muito maior do que a área americana e o Brasil tem tomado medidas muito importantes na área ambiental. O Brasil é potência ambiental mundial, emite pouco, sequestra muito, diferente dos Estados Unidos. Então, nessa arena ambiental, não adianta ele querer entrar em conflito conosco porque vai levar de goleada. Agora, se ele tiver por trás uma leitura do protecionismo e mascarar, como muita gente no mundo tentou fazer, essa questão ambiental, realmente houve a aceleração das queimadas, né?
O Brasil está combatendo isso, o governo acordou tardiamente para isso, mas está na medida adequada e muita gente aproveitou esse aspecto ambiental para fins políticos e para fins protecionistas. Se for essa a finalidade, aí vai dar um pouco mais de trabalho para a gente. Se for uma finalidade só ambiental, eu acho que não dá trabalho, não. Muitos especialistas têm destacado que o Brasil tem começado a incomodar muito no mercado global devido ao seu crescimento no agronegócio e aos resultados expressivos, a competitividade que tem em várias culturas. O ponto há neste momento no Brasil uma percepção de que Estados Unidos e Brasil caminham para, de fato, firmar um acordo bilateral que poderia favorecer, por exemplo, a cultura do açúcar, se fosse firmado, e outras culturas. Você acredita que este tipo de questão pode frear este esse acordo bilateral, Fava? Pode atrasar um pouco a velocidade dele, mas se esses políticos tiverem a leitura da população, aí eles vão pensar de maneira diferente, porque a população dos dois países, o consumidor dos dois países, tende a ganhar muito com o acordo comercial, porque nós vamos usufruir de coisas boas feitas pela sociedade americana e eles, coisas boas feitas pela sociedade brasileira de forma competitiva, com preços mais interessantes. Então, o acordo comercial visa beneficiar o consumidor. Esses devem estar imbuídos de algum lobby, de algum grupo que deve perder com o acordo comercial e por isso estão tentando misturar as coisas. Mas eu acredito que sai sim um acordo comercial entre esses dois países. Para os americanos é importante. Lembramos que os americanos vendem mais do que compram do Brasil, portanto não é interessante criar conflito conosco na área comercial e tem muito para crescer a relação entre esses dois países. Eu sou favorável a esse alinhamento. Os americanos importam por ano, só de agronegócio, 140 bilhões de dólares. Lembra que a gente vende 100 para o mundo todo? Então, ter acesso a esse mercado de hortícolas, de frutas, né? De doces, de outros produtos que o Brasil pode fazer, acho que é muito interessante. E um segmento das carnes também. A soja, eu não acredito muito que a soja brasileira vai invadir os Estados Unidos, porque nós vamos precisar ser muito mais competitivos para conseguir tirar daqui e colocar lá. Mas na área da carne tem espaço, como eu também gostaria de ter acesso à carne americana aqui no Brasil quando eu quiser comprar. Então eu acho que estão pensando muito pequeno esses deputados. Ou seja, na sua avaliação é apenas um projeto de lei e pela sua análise não tem como prosperar nos Estados Unidos, logo não tem como gerar um efeito colateral que seja ruim para o agro brasileiro. É isto, Fava Neves? Se o Congresso americano for baseado em ciência, esse projeto tem um ciclo de vida muito curto. Ele em pouco tempo vai ser abandonado porque a ciência se sobrepõe ao que ele está dizendo. Fava Neves, um prazer abrir a edição de Mercado e Companhia com a sua análise. Você, professor de agronegócios da FGV, da USP, é nosso convidado para voltar mais vezes. Uma boa tarde. Sempre. Boa tarde a vocês. Obrigado. Obrigada. E ainda sobre relações internacionais e novos mercados, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, embarca hoje para o Oriente Médio na tentativa de fortalecer parcerias comerciais e abrir novos mercados aos produtos agropecuários. A comitiva vai passar pelo Egito, Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes. O retorno ao Brasil vai ocorrer no dia 23 deste mês. Hoje pela manhã, a ministra postou em uma rede social fotos com o embaixador da China. Na publicação, ela ressalta que o Brasil quer ampliar as relações comerciais entre os dois países. Em outubro está prevista uma visita ao país asiático junto com o presidente Jair Bolsonaro. Com estiagem prolongada e situação crítica que aumenta o risco de incêndios, o governo de Mato Grosso decretou situação de emergência. Algumas regiões do estado já estão há mais de 4 meses sem chuvas. Vamos até Cuiabá, onde está o jornalista Luiz Patroni. Ele tem os detalhes do que muda a partir deste decreto, por quantos dias ele fica em vigor. As temperaturas estão muito altas por aí, não é, Patroni? Boa tarde. Boa tarde, Keren. Boa tarde a todos. Exatamente isso, viu? O decreto ele vale por 60 dias e pode ser prorrogado se o governo entender que há necessidade dessa prorrogação. Em termos gerais, esse decreto permite ao governo, autoriza que o governo adote todas as medidas necessárias para prevenir e também combater incêndios, né, sejam eles florestais ou sejam eles nas áreas urbanas, contratando inclusive e comprando equipamentos sem a necessidade
aí da realização de licitações e também podendo suspender contratos se houver necessidade com esse fim, sem que eles sejam reincididos, ou seja, dá mais liberdade para que o governo possa agir no combate, né, ao que está acontecendo aqui em Mato Grosso. O próprio decreto do governo, ele justifica essa situação de emergência em virtude da seca, né, são mais de 4 meses, já são 4 meses sem chover em algumas regiões, incluindo aqui a região do Vale do Rio Cuiabá e a capital Cuiabá, já sem chuvas significativas há 120 dias pelo menos, e também um número elevado de focos de calor, né? Só no mês de agosto, segundo o governo, com base nos números do INPE, foram 8.030 focos de calor aqui em Mato Grosso, mais de 230% a mais do que no mesmo período do ano passado. A gente tem algumas imagens de alguns desses incêndios que têm ocorrido, né, começando fora de propriedades rurais, por exemplo, atingindo áreas urbanas, atingindo propriedades, levando prejuízos aos produtores, o pessoal tentando combater a todo custo, né, esses incêndios que se espalham com muita velocidade por conta do tempo seco. Então o governo adotou essa medida. E também, Kellen, o tempo seco, como eu disse, aqui a umidade relativa do ar aqui em Mato Grosso, em algumas regiões, está variando entre 7% e 20%, ou seja, muito abaixo do índice considerado aí recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é de pelo menos 60%. O clima aqui está pior do que de deserto, essa secura como a gente costuma ver por aqui. A gente tem algumas imagens feitas agora pela manhã pelo Israel Bauman, nosso técnico aqui de estúdio, que mostram como está o céu de Cuiabá, como tem amanhecido o céu da capital aqui. Para nosso telespectador que é de outras regiões, talvez não pareça que há muita fumaça, mas só para a gente deixar claro, o céu aqui em Cuiabá costuma ser bem azul. A gente consegue ver a cor azul do céu com muita tranquilidade, o que não está podendo ser visto nesses últimos dias. Aliás, ontem, o Instituto Nacional de Meteorologia, ele emitiu um alerta de risco elevado, de grande risco, inclusive possibilidade de hipertermia e risco de morte aqui para Cuiabá e outros 27 municípios por conta da elevada temperatura. A expectativa é de que a possibilidade de 5 graus acima da temperatura média em municípios como Cuiabá, como eu disse, também Campo Verde, Diamantino, Jaciara, que são regiões que produzem bastante, municípios que produzem bastante, têm agricultura forte. Em todas as regiões há um risco de temperaturas 5 graus acima da média entre ontem, meio-dia, e amanhã, dia 12, ao meio-dia. A expectativa aqui para Cuiabá é que chegue próximo a 42 graus, pelo menos, isso de temperatura, sem considerar a sensação térmica que vai muito além disso. Está um forno aqui em Cuiabá e com muita fumaça, exemplo que acontece em outras regiões do estado. Keren. O setor produtivo aguarda a proposta que o governo prometeu enviar ao Congresso Nacional para fazer a remissão do passivo do Fundo Rural. Na semana passada, técnicos do Ministério da Economia e da Receita Federal afirmaram ao deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, que estava sendo elaborado um texto para permitir a extinção do passivo. Para isso, vai ser preciso encontrar uma fonte de arrecadação para compensar a renúncia fiscal, com a não cobrança dos débitos. São cerca de 200 milhões de reais por ano estimados. Segundo o deputado, uma das propostas é aumentar o valor mínimo cobrado hoje no ITR, que é o Imposto Territorial Rural, de 10 para 100 reais, por exemplo, o que garantiria o valor aos caixas da União. Jerônimo Gergen deve se reunir ainda na tarde de hoje para saber dos avanços para o envio da proposta ao parlamento. Quem está acompanhando este assunto de perto é o comentarista do Canal Rural, Glauber Silveira, e traz para a gente os últimos detalhes. Glauber, muito boa tarde. Em que pé anda este assunto? Você acredita que vai haver uma proposta que perdoe o passivo do Fundo Rural? Boa tarde, Kelly. Você fez um relato bem preciso, realmente é isso que está acontecendo. Eu falei agora pela manhã bastante tempo com o deputado Jerônimo. Ele, inclusive, teve um café da manhã com a Frente Parlamentar, ele teve conversando com o João Henrique, né, que é o executivo da Frente Parlamentar da Agropecuária, onde ele estava combinando um apoio da Frente Parlamentar para essa questão. Então, ele realmente ele teve com a Receita, tudo isso que você disse é importante, então o governo, sem dúvida, precisa achar da onde vai tampar, vamos supor assim, o caixa, vai cobrir o caixa no caso de um perdão. E a alternativa foi essa, realmente, do ITR, é o que está se conversando. Houve especulações, né, sobre a questão do Senar, mas isso também já foi descartado, porque de forma alguma
vai querer arrumar uma briga com a CNA e isso não seria prudente. Então é importante ter o apoio da CNA e não buscar pegar o recurso do Senar, que não tem nada a ver. Então, o objetivo seria isso, porque quando você pega o ITR, todo ITR ele tem uma taxa mínima. Então, a taxa mínima seria R$10, como você disse, e ela iria para R$100, e isso daria o recurso suficiente para cobrir toda essa questão do passivo, né, que o governo daria o perdão. Agora, o importante é que se chegue a esse acordo e que isso fique contente e vá para o Congresso. O deputado Jerônimo já conversou também com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também já está acertado o apoio do presidente da Câmara sobre isso. Agora precisa do apoio da Frente Parlamentar, que é um apoio, sem dúvida, bastante importante e que o deputado Jerônimo já pediu. Então agora é importante que ele e o presidente Alceu Moreira se entendam. Então vamos esperar, né, Kelly, que realmente esse passivo se resolva, porque muitos produtores, principalmente do Rio Grande do Sul, é o lugar que eles estão sendo mais processados e que nem o produtor do Rio Grande do Sul, a maior parte deles, não está conseguindo mais tirar nenhuma certidão negativa da Receita Federal. Então, realmente, essa questão começou a ficar bastante complicada para quem precisa da CND, que é essa certidão da Receita Federal. Agora, Glauber, há quem critique esta alternativa e o argumento usado é o seguinte: será que desta vez, então, todos vão pagar por alguns? Porque houve também aquele produtor que manteve o pagamento do Fundo Rural, mesmo em toda aquela celeuma envolvendo a constitucionalidade ou não do Fundo Rural. O ponto é, se esta proposta avançar, quer dizer que todos terão um ITR mais caro para bancar uma parte que tem o passivo do Fundo Rural? Este é o seu entendimento? Olha, Kelly, realmente eu até apresentei isso, falei isso para o deputado Jerônimo, e ele disse o seguinte: não, mas quem já tem o ITR como está, quem já está pagando hoje mais, que seja mais do que R$100, 200, 300, isso não mudaria. A única coisa que mudaria realmente é aqueles que estão pagando uma taxa mínima, aquela taxa mínima é que passaria a ser R$100. Então, no restante não mexeria. Mas eu falei, mas deputado, será que não vai ter críticas? Ele disse, realmente é uma possibilidade, mas é preciso achar uma forma de cobrir, né? Então, isso aí ele falou seria uma coisa cartorária, no caso, né? Então, cartorial. Enfim, mas eu realmente tenho dúvidas. É claro que quem está pagando R$10 pagar 100 vai reclamar. Infelizmente, tem que se quebrar alguns ovos, Kelly. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.